Carta a um adúltero. Meu caro, como vai? O que você está sentindo agora? O que é o adultério para você? Sinceramente, penso que essa carta somente lhe será útil de alguma forma se você tiver a plena consciência de que o adultério é um câncer a ser extirpado da sua vida. Engana-se minorando as consequências do seu erro ou justificando sua conduta pela postura do seu cônjuge. É a âncora necessária para que você permaneça exatamente onde está, estacionado pelo peso do pecado. Adultério é pecado. E Cristo deixou claro no capítulo 5 de Mateus que ele ocorre desde o pensamento. O pecado é uma dívida para com Deus, é uma ofensa direta a Ele. Pecado não se negocia nem se explica, pecado se paga. Numa sociedade de relacionamentos descartáveis e de incertezas, o adultério se tornou um pecado tolerável. Para ele, há sempre uma desculpa, um perdão tácito na mente de todos, uma justificativa, pelo fato de a parceira não ser uma boa esposa, de já ter sido traído antes, de ter sido apenas uma fraqueza ou pelo fato de ter sido só sexo. Antes de ministrar algum tratamento, é necessário conscientizá-lo de que sua doença é grave. Enganar uma pessoa por si já é abominável e condenado nas Escrituras. Mentir para uma parte do seu corpo para quem se jurou fidelidade na saúde e na doença é autodestrutivo. Não há desculpas que amenizem um adultério. Uma traição não se paga com outra. Uma esposa sem libido deve ser cortejada e reconquistada, jamais traída. Um marido omisso deve ser tratado com incentivo, nunca punido com um caso extraconjugal. Cristo odeia o adultério. Aliás, ele deixou claro que abomina até que se pense em adulterar. Lendo o livro de Oséias, consegui entender um pouco as razões de tanta combatividade à violação do voto matrimonial. Aquele homem foi levado pelo Espírito a se derreter quando contemplou o rosto de uma mulher, e então tomou-a em casamento. Ela, porém, tinha outros planos, preferia a prostituição. Saltava de amante em amante, de cama em cama, enquanto o coração do profeta pulava de perdão em perdão, até que ela se casou e deixou. Certo dia, Oséias, como andarilho, passeava por onde se vendiam escravos e novamente seus olhos se encantaram. Ele viu a sua amada imunda sendo vendida como escrava e não receou em pagar o preço necessário. Comprando-a e selando o destino daquela que seria sua para sempre. Essa é a história das bodas do Cordeiro. Deus é esse noivo apaixonado. O povo era a prostituta. O noivo amava a prostituta, mas sabia que ela não era confiável. Cristo amou de forma incondicional uma noiva que constantemente se enamora por outros, que troca o divino, o incomparável amor por outros prazeres, que faz escambo do descanso da alma por outras camas. Vendo a sua amada enclausurada pelo pecado, negociada como escrava, ferida, suja, cega e nua, o noivo não mediu esforços ao pagar o preço de sangue, para que a amada fosse agora sua valiosa possessão, e para que ninguém mais a arrebatasse de suas poderosas mãos. Cristo sabe o que é ser traído. Entende que o nosso adultério custou a vida do nosso noivo? Não brinque de quebrar pactos. Não subestime os efeitos cancerígenos de uma traição. Hebreus 13:4 é eloquente o bastante quanto a isso. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Pronto. Acho que agora você tem noção do quanto precisa e depende da graça e do perdão divino. É possível que um adultério receba um perdão divino? Alguém que comete tão repugnante falha pode ser redimido?
Haverá resgate para quem peca contra o seu próprio corpo e fere o templo do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios 6,19? O capítulo 8 de João, surpreendentemente, nos mostra que sim. Aquele episódio relata uma das mais belas demonstrações de sabedoria, mansidão, carinho e compaixão de Jesus. Ali foi posta perante ele uma mulher apanhada em um ato de adultério. Muito se conjectura sobre essa mulher, então, consequentemente, muitas informações dissonantes da Bíblia e inverossímeis com a história são veiculadas. Há uma versão de que essa mulher seria Maria Madalena, entretanto, não há nenhum indício sobre isso nas Escrituras. Há, de outro lado, afirmações no sentido de que se tratava de uma meretriz conhecida na cidade, porém, melhor sorte não parece ter essa versão. Parece-nos mais adequado crer que aquela mulher fosse alguém com relativa posição social, uma mulher média, alguém que levava uma vida comum e que não sofria, até então, qualquer espécie de discriminação da sociedade. Isso se afirma pelo fato de o texto se referir a ela como uma mulher que cometeu um ato de adultério e não uma adúltera. O que nos leva a crer que não se tratava de uma prática costumeira, mas sim pontual daquela mulher. Leve ainda em consideração o fato de estarem todos revoltados com o ato daquela mulher, o que rechaça a versão de que se tratava de uma prostituta. A revolta dos acusadores só se justifica diante de uma prática de adultério, eventual ou excepcional. Pois bem, essa leitura acerca daquela mulher nos aproxima mais dela e nos faz perceber que a Bíblia omite seu nome de propósito, para profeticamente nos levar ao entendimento de que ela poderia ser qualquer um de nós, que apesar de nos julgarmos ilibados, íntegros e retos, somos tão falhos quanto aquela ré, sobre quem pesava um juízo de morte. É bem assim que Jesus recebe todas aquelas pessoas as quais apontavam e acusavam o erro da mulher, ré de acusações irrefutáveis, presa em flagrante delito, cercada pela fria e pesada prescrição da lei de Moisés. Apesar do fato de os escribas e fariseus acusarem de forma incisiva com o objetivo de colher um veredito do mestre, ele surpreendia todos apenas escrevendo com o dedo na terra. Não por acaso tal atitude causou um imenso estranhamento e revolta nos judeus, que insistiam na busca do parecer de Jesus. Foi então que ele passou a surpreender. Calmamente inclinou-se e autorizou todo aquele que estivesse sem pecado a atirar pedras naquela mulher e voltou a escrever na areia, como se fosse uma tarefa de suma importância. Nisso, ficou aprovado que a boa palavra do mestre não volta vazia, pois todos se retiraram. Sem condições de desferir qualquer golpe contra a acusada, eles foram transformados de promotores a réus. Ali Jesus demonstrou que, enquanto o mundo, assim como o adversário de nossas almas, está empenhado em nos acusar, nos entristecer e nos levar a juízos de morte, o nosso bom Salvador está simbolicamente trabalhando para reescrever a nossa história. Enquanto todos acusavam a mulher, Jesus escrevia na areia. Da mesma forma, enquanto o mundo e o adversário nos acusam, o Senhor, com pena de ferro cravada a si mesmo na cruz do Calvário, reescreveu um novo futuro de esperança para nós. Cada bênção recebida, cada lágrima que nos é enxugada, cada vitória alcançada, cada conforto que nos é dado, cada vez que ouvimos a multiforme voz do Senhor é um sinal de que Jesus tem uma nova história a trilhar conosco. A palavra dada por Jesus não tinha como único propósito afastar os acusadores de perto daquela mulher. Cristo também desejava conversar com aquela mulher a sós. Quantas vezes permitimos que se passem horas, dias, meses, até anos e não conversamos com Jesus a sós? Longe da multidão, onde não fica escondido, sem máscaras, só o servo e o seu senhor, o réu e o advogado, os dois amigos. Foi essa a ocasião que Jesus buscou para tratar com aquela mulher, longe dos problemas e das acusações, mas perto dele. Foi ali, a sós,
que Jesus exclamou duas frases que destruíram por completo todo o projeto do mal e todo o efeito do pecado na vida daquela mulher. Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Primeira frase, nem eu também te condeno. Segunda, vai-te e não peques mais. Ao dizer que não condenava aquela mulher, Jesus estava livrando-a de toda a culpa, peso, julgo e proclamando que já não há mais qualquer condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois passaram da morte para a vida. Naquele ato, a lei do pecado e da morte havia sido substituído pela lei do Espírito e da vida, que só Jesus dá. Romanos 8. Não, Cristo não aprovou sua conduta, tampouco quer passar a mão sobre a sua cabeça para que você considere erroneamente que não há nada de errado em trair. Sabendo quão grave foi a conduta daquela mulher, vendo um arrependimento sincero, ele assumiu a responsabilidade de pagar por aquela falha. Não era só o esposo daquela mulher que estava sendo traído, Jesus, e principalmente ele também estava. Era a própria noiva dele que estava ali, apresentada à sua frente. Éramos nós uma vez deixando o amor do nosso esposo, éramos nós mais uma vez deixando o amor do nosso esposo manifesto na obediência aos seus princípios por momentos de prazer e de egoísmo. Se alguém poderia jogar uma pedra naquela adúltera, esse alguém era Cristo, mas não. O real ofendido daquele evento prefere dizer: eu também não condeno você. Através daquela sentença, ele poderia se despreocupar. Através daquela sentença, ela poderia se despreocupar quanto ao seu passado. Porém, se Cristo terminasse assim, a obra estaria incompleta. Havia algo mais a ser feito. Não bastava dizer que não havia mais condenação, pois assim aquela mulher estaria propensa a voltar ao mesmo erro. É por isso que ele diz à mulher: vai-te e não peques mais. Com isso, Jesus estava provando que tem poder e o propósito de apagar o passado, mas também de conceder o melhor futuro. A salvação que Jesus queria oferecer era composta de um ato que livra da culpa e apaga o passado. Um processo que nos permite caminhar com o propósito de não mais pecar. É preciso esclarecer. Arrependimento não acontece quando você chora, mas quando você muda. Não peques mais. É uma ordem necessária que exprime a tônica da nova vida, daquele que realmente se arrependeu. Envolve uma vida isenta de mentiras, um fim à vida dupla, desligando-se dos esquemas em stand-by, confessando ao seu cônjuge o seu erro, assumindo as consequências da atitude e recomeçando. Os efeitos do pecado podem ser evidenciados por uma criança que, escondida, pega o aparelho de barbear do pai. Ao tentar brincar de fazer a barba, ela corta sua bochecha, fazendo uma ferida que marca o seu rosto, mas, pelo medo do castigo, esconde do pai e conversa com ele sempre com o rosto revirado. Por não suportar aquele esconderijo permanente, 2 dias depois, ainda com o rosto machucado, chama o pai e confessa o seu erro. Mostra a ferida que a desobediência lhe causou em prantos, pede que o pai não a castigue. O pai então toma o filho pelos braços e diz: filho, eu avisei para não fazer isso. É claro que eu perdoo você, mas mesmo assim o seu rosto ficará deformado. É exatamente assim que acontece com o seu pecado. O Pai Celestial perdoará a sua falha e o tomará nos braços. Mas as marcas do erro muitas vezes ficam para sempre. Alguns por conta de uma excitação no trabalho ou por estender indevidamente uma conversa na rede social. Infelizmente carregarão para sempre uma cicatriz em seu estado civil chamado divórcio. Deus odeia o pecado porque ele deforma os seus filhos. Ordenar que os próximos passos daquela mulher estivessem longe do pecado era sinônimo de ensinar que a repulsa pelo pecado não configura um mero capricho divino,
mas que novas feridas seriam abertas sempre que ela desobedecesse ao pai. Através da segunda sentença, a mulher teve esperança de uma nova vida no futuro. Não brinque com Deus, mas também não brinque com o pecado. Qual é o seu sentimento após o adultério? Quero finalizar esta carta propondo um exercício imaginativo. Imagine que você está em casa e percebe que há um ladrão desejando invadi-la. Você presume que ele está armado, então busca uma arma que guarda em casa, dá a volta por trás dele, se antecipa e atira nele. Só que ao revirar o corpo, você percebe que estava desarmado. O que você faz? Sai correndo? Liga para um advogado conhecido? Esconde o corpo? Ensaia um discurso de pretensa legítima defesa? Pense em todas as consequências que o seu erro pode causar. Proponho agora outro exemplo. Você está limpando uma espingarda velha que seu avô guardava no maleiro. E enquanto a limpa, a arma dispara por acidente e com uma bala fatal, mata o seu pai. Qual a sua reação? Presumo sinceramente que agora você não se preocupa com o flagrante, com um advogado ou com uma tese jurídica. Você simplesmente abraça aquele corpo sem vida e chora. Chora e chora, pois dessa vez você feriu uma pessoa que ama. E agora qual a sua grande preocupação? Com o que sua mente se ocupa? Você está preocupado em ser descoberto, em se divorciar, em pagar pensão alimentícia, em perder funções e cargos na igreja, ou está sinceramente desesperado e triste por ter ferido o pai a quem você ama? A sua atitude diante do pecado revela qual a sua relação com Deus. Quem o ama também ama seu próximo. Fraternal abraço. Nele, o fiel e verdadeiro, que restaura alianças partidas.